Programa de hoje, um encontro de notáveis de outro mundo. 2 monstros da ciência nacional. Eles são cultos, letrados e superdotados. Tu acredita na teoria da evolução, onde é que eu vi um macaco parindo um ser humano? 2 terráqueos à frente da humanidade. Que nada é mais complexo do que o cérebro humano. Por isso palmas para o físico Marcelo Gleiser e para o geofísico Sérgio Sacani. Encontro de notáveis neste programa. Ó o Gleiser aí, ó. Tudo bem, Gleiser? Pô, obrigado por você ter vindo. Que presença, que honra receber você aqui, né, Sérgio? Opa, obrigado aí pelo convite mais uma vez, estamos juntos aí. Então você vai fazer a primeira pergunta para o nosso querido... Pro Marcelo Gleiser? Com o Marcelão, lógico. Poxa, é, claro. Olha aí, ó. Vou perguntar então um tema que todo mundo gosta, né? E eu gosto do jeito que ele responde também sobre isso aí, sobre... Você viu, não sei se você chegou a ver semana passada a liberação dos documentos lá, do famosos documentos aí, né? O site bateu 1 bilhão de views. Caramba! O site do governo americano sobre o UFO bateu 1 bilhão de views. Mas fala pra gente sua visão aí sobre a vida fora da Terra e tudo, que eu sei que você tem uma visão muito, muito legal. Bom, tá ligado? Tá, beleza. 1 bilhão de visualizações. São muito mais populares de qualquer outra coisa, os ETs, né? Mais do que qualquer outro humano, pelo Mais jeito. que o Neymar. Não é não? Mais que o Neymar. Pois é, cada um tem um na praia, né? Vamos dizer assim. Mas, então, vida fora da Terra. Bom, até agora a gente não achou, né? Infelizmente, moçada, a ideia é a seguinte, essas visualizações de espaçonaves e luzes no céu e abdução por seres extraterrestres, documentos da Marinha Brasileira, tem um monte de coisas do Brasil, né? E também dos Estados Unidos e outros países. Não tem nada com N grande, de concreto sobre a vida ou a presença de alguma entidade extraterrestre que seja aceita pela comunidade científica, entendeu? Infelizmente, aí você fala, porra, esses cientistas são um saco, né? Porque Sim. ficam, né, tirando a festa da gente. Pô, 1 bilhão de pessoas, ET, e a gente dizendo, não é, entendeu? Diz que é Starlink, né? Diz que a gente vê Starlink. Isso é recente, Diz que é Starlink que a gente... O Starlink está fazendo é danificar até os telescópios, a astronomia por causa das listas dos telescópios, né? Um problema seríssimo que vai piorar cada vez mais. Então, essa história aí é meio complicada. E a gente olha para o sistema solar, talvez tenha tido vida em Marte há muito tempo atrás, mas fora isso, a gente não pode dizer não, sabe? A ciência não é nunca aquela coisa que diz não tem. A ciência só diz tem quando encontra. Essa é uma coisa muito diferente, né? Então, falar, não existe, não sei. O que tem de concreto? Nós. Vida na Terra. Só nós aqui. Não, mas calma lá, não tem uma bactéria, não tem um organismo vivo, uma água, né? Água em Marte. Varginha. O que foi mais assim que falou assim, poderia ser, mas não conseguiram comprovar em relação a algum organismo? Lembra da história do Bill Clinton com aquele ALH? Exatamente. Né? ALH 84001. O que é isso? O que é isso? Foi um meteorito, cara, que foi encontrado na Antártica. É uma história muito legal essa aí. Quando eles fatiaram o meteorito e colocaram um pedacinho dele no microscópio, apareceu algo que parecia uma minhoca. E muita gente... Teve até artigo na Science na época, né? Falando que tinha descoberto vida. O Bill Clinton, ele estava indo para Camp Davis de helicóptero. O helicóptero dele voltou. Isso tem no YouTube. Tem no YouTube isso. Ele volta e dá uma entrevista ali nos Jardins da Casa Branca, falando, encontramos vida em Marte, estamos voltando para Marte para explorar Marte. Porque, para quem não sabe, Marte ficou um tempão, desde a década de 80, quando as Viking morreram, né? Em 81, até 96, Marte ficou sem exploração. E aí, quando o Bill Clinton vem com esse papo do meteorito e tal, aí ele mostra aquela minhoquinha lá, que é igualzinho a minhoquinha mesmo. Aí o pessoal, opa, vamos voltar a explorar Marte. Mas não era nada, no final era só uma rocha mesmo, mas ajudou a exploração marciana. Exatamente. E parênteses, né? Uma rocha que veio de Marte e caiu aqui na Terra é uma coisa incrível, né? Você fala, como que aconteceu um negócio desse? Isso é mesmo. Não é que tem um cara jogando, entendeu? A pedra, olha, vamos acertar a Terra ali, entendeu? É porque quando caem os asteroides, etc., em Marte, o impacto é tão violento que levanta uma poeira, rocha, e às vezes elas escapam à gravidade de Marte e são capturadas aqui na Terra. Então tem
pedra de Marte aqui na Terra. Isso mesmo. Né? Aí, supostamente, se tivesse vida, as bactérias iam pegar uma carona no asteroide, na pedrinha, e caíam aqui. E isso já se demonstrou, sabia? Que se você tem umas bactérias no coração desses pedras, eu tô falando pedra desse tamanho, assim, né? Senão, elas resistem à entrada na Terra. Caramba. Né? Marcelo, tem um livro que eu gosto muito, que é do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu também. Fã principalmente daquele capítulo do dragão na garagem, que é muito famoso. E eu sei que, pelo menos, acompanho seu trabalho há muitos e muitos anos, você se considera agnóstico, eu também me considero agnóstico. E as pessoas, é quase uma ofensa para muitos você falar que é agnóstico. E eu queria que você tentasse explicar o que é um agnóstico e o que existe de evidência até hoje de algo sobrenatural. Você falou de vida, mas aí eu estou falando de qualquer sobrenaturalidade de forma mais ampla. Então, vamos fazer assim, 3 categorias da nossa relação com o divino. Né? Uma, eu acredito na base da fé. Então, para uma pessoa que acredita, você não precisa provar que Deus existe. Porque o problema sente. Não é isso. Você acredita e pronto, entendeu? Provar que Deus existe não é necessário, né? Então, essa é a fé, baseada na fé. O ateu é o extremo oposto. Tem certeza que não? Tem certeza que não. Eu vou fazer um comentário a respeito disso, né? E o agnóstico é o cara que diz o seguinte: exatamente aquilo que eu acabei de falar da ciência. PSDB, né? A ciência não... Fica no meio do planeta. Boa, terceira via. Dá tempo. Né? O cara fala, olha, eu não tenho evidência, mas eu também não sei tudo. Eu tenho a humildade de aceitar que a gente não sabe tudo, né? E, portanto, eu mantenho uma cabeça aberta. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Se amanhã alguém mostrar que não, sim. É que nem o cara, né? Que o cara que era ateu a vida inteira, mas antes de morrer, ele resolve ficar religioso, né? No caso que Deus exista, né? Você fala, não, eu me enganei durante a vida, agora, né? Agora que eu preciso. Se garante. Então, o que é o agnóstico? Então, essa abertura. O problema do ateísmo é o seguinte, eu tenho meus amigos ateus que ficam chateados quando eu falo isso. O ateísmo é o seguinte, ele diz categoricamente não existe. Mas eu acabei de falar aí, né, que você não pode dizer uma coisa que não existe, sim, porque você não conhece tudo, né? Então eu digo assim, eu não sei se é ateu ou não, Sérgio, mas... Eu sou ateu, mas eu não sou tão radical, não. Mas... Então, o ateísmo, para mim, contraria o método científico. Por quê? Porque você está fazendo uma asserção não existe sem ter provas concretas do que você está falando. Então, uma fé na não fé. Então, para mim, é mais consistente falar, olha, aquele negócio que eles falam em espanhol, eu não creio las brujas, pero que elas hay, sabe? Uhum. Tipo, eu não sei, mas vou manter a mente aberta. E também tem outras maneiras de você ser espiritual, né? Não precisa ligar com uma divindade, né? Agora, nessa mesma questão, né, do agnóstico, e falando que a gente estava conversando agora sobre vida de outros, em outros planetas, vida inteligente, no caso também, né, que tem muita gente que acredita, mais pro lado filosófico do que o científico, né? Porque muita gente, principalmente quem acredita, fala assim, pô, é muita prepotência do ser humano achar que só a gente, nesse espaço gigantesco, infinito, achar que só existe a gente de vida inteligente. Por mais que não tenha nada, né, cientificamente comprovado e nenhuma evidência, você acha que pode existir, talvez não comprovar, mas que pode existir? A pergunta é para os dois aí, né? Eu, na minha opinião, com certeza. Né? Porque não tem nenhuma lei da natureza que diz que não pode existir vida em outro lugar. Exato. Né? Quer dizer, se a vida é um fenômeno que veio da não vida, né? Uhum. A gente fala, o grande mistério, como é que química vira biologia? Sim. Pô, ninguém sabe. Mas você tem lá carbono, oxigênio, os elementos básicos da vida em outros lugares que tenham condições. A gente também está só falando de vida como a gente conhece. Sim, né? sim. Isso aí. Que tem sei lá o quê. Exato. Lá, né? Então você não pode afirmar não tem. Então eu digo o seguinte, pode ter. A gente ainda não tem nenhuma evidência. Infelizmente, eu trabalho nisso hoje em dia muito, né? Como que eu vou achar vida fora da Terra sem pegar um foguete e ir para outro planeta, né? E tem maneiras de fazer isso, né? Porque a gente quer encontrar. Mas, por outro lado, né? O Carl Sagan dizia que a história se tem ou não tem vida em outros planetas é a única pergunta que eu conheço, talvez vocês conheçam outra, que as duas respostas sim e não são muito, muito importantes. Porque se não tem,
Aí vira esse negócio, nós, cara, sozinhos aqui. Exato. Né? Assustador. Mas isso não é sentido, né? mas isso não é porque a gente é muito sofisticado. O ser humano nós somos uma coisa muito sofisticada, que a gente não consegue entender a nós mesmos, de tão sofisticado que a gente é. Acho que é mais isso, né? Pode ter mais sofisticação ainda lá fora. Não, eu sei disso, mas a gente consegue imaginar isso, né? Por exemplo, você pega... Imaginar o buraco negro, a gente não consegue nem entender o tempo, essa coisa. A gente tem muita sofisticação, né, do conhecimento humano, né? Nossa, com certeza tem. Sim, isso aí sim. Que você fala que o ser humano por si só já é algo complexo. É algo complexo. E a gente quer encontrar alguma coisa melhor do que a gente. A gente sempre tenta. E a gente sempre se coloca como um inferior, como a gente é um ser ruim, um ser... Eu acho que às vezes até o contrário, na minha opinião, às vezes a gente se coloca como superior. Porque assim, depois do que teve o tsunami, foi descoberto os seres que ninguém imaginava que existiam, certo? Que tá aqui no nosso planeta, lá embaixo. E pra assim, onde? Ué, você não viu? Não. Depois do tsunami lá, que teve... Não tô sabendo. Não tá? Depois eu passo pra você. Tinha bicho que ninguém nem sabia que existia aqui no planeta. Imagina lá fora, que talvez também a gente não tenha esse conhecimento. Então, eu acho que às vezes é até o contrário. A gente se coloca como muito superior e não como nós é ruim. É que uma coisa que o Emílio falou, que eu vejo muito em representação em filme, é que a gente... eu acho que é nisso que o Emílio quis dizer, que sempre imagina o ET muito melhor do que a gente. Muito mais, tem a sofisticação, tem a Terra, né? Tem a tecnologia, é porque muito ele consegue mais. chegar na gente. Se o alienígena chegou até aqui, exato, ele é um pouquinho mais, né? Pelo menos tecnologicamente melhor que a gente. Mas tem um argumento, Marcelo, que muitas vezes se usa, que é o do infinito. Se eu tenho infinitos planetas, infinitas galáxias, universo, expansão, a probabilidade de existir não é zero. E, dado que não é zero, por que a gente não conseguiu provar nada? Como que você soluciona isso com a sua visão? Então, tem essa ideia, né? Isso daí se chama pensamento indutivo, né? Que é a ideia seguinte, o universo é grande pra caramba, as leis da física e da química são as mesmas pelo universo inteiro, isso a gente já sabe, né? Só na nossa galáxia tem pelo menos 1 trilhão de planetas, 1 com 12 zeros é planeta pra caramba, né? A Terra é 1, sim, né? Por que não tem outros, né? Novamente, podem ter outros, né? A questão é por que eles não vieram até aqui, né? E tem um ponto também, né? Que tem a janela de tempo, né? Que eles teriam que, coexistir no mesmo tempo que a gente existe. E se você pensar a humanidade, ela é muito recente, né? É verdade. A humanidade é muito recente. Então, a janela de tempo que a gente existe, a gente considerar o universo aí com 13 bilhões de anos, né? A janela de tempo que a gente existe, ela é muito pequenininha. E nessa janela de tempo que a gente existe, teria que coexistir uma outra civilização e a uma certa distância que dentro dessa janela ela pudesse, né, se comunicar com a gente ou chegar aqui. Então fica muito, muito difícil mesmo da gente ter todos esses parâmetros, todos eles muito bem alinhados, né, para que a gente possa pelo menos detectar. A gente fica nessa ideia de que, não, pelo tamanho do universo, eu brinco com o pessoal que fala assim, eu não acredito que exista vida inteligente, mas facilmente me refutam pela teoria dos grandes números, né? Pela lei dos grandes números. Porque é tanto planeta, é tanto estrela que muito provavelmente pode existir. Agora, o problema é coexistir na mesma janela temporal, principalmente. Né? E eu acho que esse é o maior medo do ser humano, desculpa, de ter uma apocalipse, de acabar a sua existência, né? Quando a gente pensa em extraterrestre, a gente vai ser dominado. Ou se o mundo pode acabar. Inclusive, estão falando agora, não sei se vocês viram aí, o novo fenômeno El Niño. O Super El Niño. Super El Niño agora me assusta demais. Porque vai entre 2026 e 2027 uma catástrofe assim, nunca vista na história da humanidade. É o Super El Niño, galera. Vocês já ouviram essa teoria? Cara, o Super El Niño saiu uma documentação muito boa hoje do governo, aí, de cientistas do governo, aonde vai ter, obviamente, vai ser um ano de El Niño, só que a intensidade ela ainda está incerta. A gente não sabe se ele vai ser o tal do Super El Niño ou se vai ser numa intensidade. O El Niño é o Pacífico que esquenta. Esquenta. É a temperatura temperatura e aí muda aqui. O que muda é o seguinte, muita chuva no sul. Isso. Muita chuva no sul, que é o lance lá do Rio Grande do Sul, aquela época foi um El Niño, e muita seca
na América do Sul inteira, a partir de uma certa latitude, é muita seca. Então é muita seca no Nordeste, agrava seca e tudo. O que o pessoal tem falado é que esse último super El Niño que teve ali nos anos 1870, né, matou muita gente de fome. Porque foi uma seca terrível, que você não conseguia cultivar nada e tal. Então, assim, mas saiu um documento hoje, tá? Vale a pena até dar uma lida, depois vou até dar uma divulgada nesse documento, aonde eles pegaram, fizeram os melhores modelos até o momento, e a intensidade a gente não consegue dizer, cravar que vai ser um tal do super El Niño. Então a gente tem que ter uma certa cautela, mas vai ter El Niño. Alarde. Isso é uma lição de humildade, não é não? A gente se acha o máximo, né? Tava falando superior. Mas aí vem a natureza e prova que a gente não tem nenhum poder para controlar as forças da natureza, né? E a gente está vivendo um momento na nossa história de civilização em que a gente tem que acordar para isso, né? Que a gente se acha donos do mundo, né? E a pandemia já tinha dado uma rasteira, ninguém aprendeu nada. Exato. A gente ganhou da pandemia o quê? 2 guerras ridículas, né? E outras coisas. E não, então a gente tem que entender que a gente precisa respeitar essa natureza, precisa entender que esse planeta é o nosso planeta. Para voltar à sua pergunta, o problema dessas civilizações extraterrestres, primeiro é o seguinte, né? Se você olhar para a vida da Terra, a história da vida na Terra, 3 bilhões e meio de anos, no mínimo, de vida aqui, dos quais, em números arredondados, 3 bilhões só tinha bactéria. Sim. Entendeu? Então, a probabilidade de você achar vida no outro lugar, que é pequena, mas não deve ser zero, você pode ir e vai ter bactéria, o que o Sérgio estava dizendo, porque essa janela é muito grande. Agora, por outro lado, a galáxia tem 10 bilhões de anos. Exato. E é possível que uma outra civilização tenha surgido antes da gente, tipo 10 milhões de anos antes da gente, que não é nada em bilhões. Né? Então, mas pra gente estar aqui, foi a desgraça que trouxe a gente. Esse mamífero que vos fala, foram várias desgraças. 5 desgraças, né? 5 desgraças que nos deixaram ser os caras que estão dominando. E a gente domina muito bem o planeta, né? Eu não sei se está muito bem, a gente domina, mas... Não, sim, mas... Estamos aqui. Não tem ninguém. Estamos na correria. Estamos na correria. Os dinossauros dominaram por milhões de anos. Sim, então, mas a desgraça desencadeou esse ser que está aqui hoje, né? É sempre assim. Mas eu acho magnífico. Pô, você não sabe o que eu acho bonito, a inteligência de vocês. Por isso que eu acredito em Deus. Deus, vocês têm centelha de inteligência. Eu acho tão bacana, cara, ver pessoas que têm essa, né? Porque repertório. A gente fica admirado, a admiração do ser humano é você fala, puta, eu sou um ser humano, mas eu tenho um ser humano aqui que eu admiro, que eu acho muito melhor do que... Emília, eu acho muito bacana isso, cara. Sabe que todo mundo pode ter curiosidade. É isso. Não, mas não é. Vocês são dotados de um negócio muito bacana, cara. Ele tá tentando, não é? Ele tá sendo humilde. Ele falou, não, mas não é. Pega um cara curioso, igual nós, jumento. A gente lê e não entende nada. Pega um burro curioso. Ele já falou, lê o que vai sair do negócio lá do El Niño, a gente não consegue entender o relatório. Solta um curioso no laboratório, ele morre. Eu acho muito bacana isso, porque eu acho que isso é... Eu acho que Deus dá, ele joga... Esse dom. Ele joga o dom, ele joga... E aí cai nas pessoas. E aí a gente tem mentes brilhantes que ainda bem que a gente pode dividir com tanta audiência aí acompanhando a gente. Pô, obrigado por vocês terem vindo e batido e conversado com a gente. Com certeza. Deixa eu fazer... professor. Deixa eu fazer só uma perguntinha aqui, que a gente está falando de assuntos bonitos, mas eu quero saber da guerra. Porque assim, a exploração de planetas, né? Porque assim, todo mundo está manifestando um grande desejo. E a gente tem, o Sacani já veio aqui, já falou também, do espaço também. Como é que estão essas conversas, o Sacani, da exploração desses planetas? Quem que está se mexendo? Como é que funciona? Quem chegar primeiro leva? Todas essas dúvidas aí. E pode desencadear em alguma coisa mais forte? Se o Marcelo quiser comentar também. Cara, assim, a gente sabe, né, hoje que o espaço, ele é o cenário onde se desenrola boa parte da guerra. Você vê pelos drones, né, todos eles são comandados por satélite GPS. Ou seja, então você tira o GPS, você não tem drone. Então o espaço, ele é um fator fundamental. A questão da exploração da Lua, por exemplo, é uma questão que ela não... Hoje, atualmente, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem uma área muito legal, eu sempre falo isso aqui para quem estiver ouvindo aí e quiser ir para essa área, que é o direito espacial. O direito espacial é quem vai decidir como que vai ser tudo isso. Que é quem chegar primeiro, porque os Estados Unidos já chegou. Sim. Para os Estados Unidos, os locais onde a Apollo pousou são patrimônio da humanidade. Para a China, não.
E aí como que fica isso? Quer dizer que a China pode pousar em cima de onde os Estados Unidos pousou? Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo, não sei se o Marcelo chegou a ver, mas chegaram a cogitar uma maneira bem fácil de resolver o negócio da Lua. Um tratado de Tordesilhas. Que loucura. Porque se a gente voltar lá em 1500, era Espanha e Portugal. O que fizeram com o mundo? Dividiram no meio. Sim. Lógico. Então, é China e Estados Unidos. O que eles querem fazer? Pega a Lua e divide no meio. Metade dá para os Estados Unidos, metade dá para a China e não tem mais conversa. Isso chegou a ser cogitado Certo. com esse pessoal que discute isso. Mas, cara, esse é o problema atual mesmo. É esse. A gente não sabe como que vai se dar essa exploração, se é de quem chegar primeiro, economicamente como que vai ser, porque eles estão indo para a Lua por conta de recursos que vão ser economicamente explorados. Senão não faz o menor sentido gastar milhões e milhões, bilhões de dólares para ir para a Lua e falar, não, agora vou jogar futebol aqui. Exatamente. Vou lá para tirar foto. O que é, Marcelo? O que é? Não, tá dizendo tirar foto, né? Não é isso, é mineração. Sim. Terras raras. Hélio 3, que é uma outra substância super difícil de se achar aqui na Terra, de se fabricar aqui, lá tem, né? E também como ponto de apoio para ir para outros lugares mais longe, porque a gravidade da Lua é 6 vezes menor do que a da Terra, né? Você estava falando de futebol? Sim. Eu, às vezes, fico brincando. Cara, as Olimpíadas em 2054 vão ser lá na Lua. Mas aí os caras pulam pra caramba, né? Porque você tem... Exato. Se você pesa 60 quilos aqui, na Lua você vai pesar 10. Nossa, eu vou pra Lua, então. É, cara. Vamos aí, Você vai Sérgio. voar alto pra caramba. Você já... Bom, e aí o jogo de voleibol tem que ter uma rede de 15 metros de altura, né? Porque então eu fico brincando com essas ideias. O que seria uma Olimpíada lunar? Mas vocês acham que chegar um momento que já tiver todo mundo bem estabelecido, né, com a tecnologia para poder fazer tudo isso, você acha que pode haver uma guerra? Como a gente vê guerra aqui, tipo Com Ucrânia, certeza, porque a guerra que as guerras que a gente tem acompanhado, principalmente as de agora, elas são guerras por energia, cara. Exato. Por energia. E o Hélio 3 que está lá na Lua, ele vai gerar o que aqui na Terra? Energia. Então, eu acho que a guerra ela só vai simplesmente mudar de cenário. Entendeu? Ela vai mudar de cenário. Isso porque é o quê? lá que tá a energia. Essa energia é o quê? Tipo nuclear? Tipo isso. O Hélio 3 é o elemento que vai... do espelho lá já... Não. O Hélio 3 é o elemento que vai fazer com que seja possível a fusão nuclear aqui na Terra. Então, mas aquela que tentaram do espelho lá na Califórnia já desmontaram, né? Já, matou os bichos. E não deu certo. O que matou de bicho. E disse que também a eólica cara, também. A eólica ela é terrível. Muita gente fala de muita energia eólica, mas a eólica, cara, ela tem mudado rotas de migração. Putz. Então, mas não deu certo, aves, né? E aí, olha só que interessante. Muda a rota de migração. Qual que é o problema disso? Dá um problema climático. Porque o pássaro, ele poliniza. Sim. E às vezes está tendo floresta onde não era para ter floresta. Que loucura. E lugar que tinha floresta agora não está tendo mais. Então ele a tal da energia é o que a gente fala é o seguinte, cara. A única energia limpa mesmo é a fusão. Aí, ó. Que ela não gera resíduo, ela não gera... Deu problema, você vai lá e puxa da tomada do reator. Sim. Todas as outras, elas têm algum tipo de problema. Em menor ou maior escala, elas têm problema. Por isso que tem essa batalha para ir para a Lua, atrás do Hélio 3, agora atrás de terras raras, porque a Lua tem um tipo de terreno lá que só tem terras raras. Sim. E é isso. Então, assim, as guerras que a gente tem na Terra são por energia... Vai continuar sendo. Eu vi você falando também de questão de energia, falando, por que no Saara não coloca um monte de placa, né? E eu vi você falando que... E também é justamente isso. Acaba com o planeta, cara. Explica pra turma aí que não cara, viu isso aí, porque eu achei muito interessante você falar. Pouca gente sabe que o deserto do Saara, ele influencia diretamente a Amazônia. Ele traz, durante o ano, 22 mil toneladas de poeira do Saara vem pra Amazônia. Aí você fala assim, mas e daí? Pra quê? Ela traz um negócio chamado fosfato. O fosfato da Amazônia ele é lavado por causa das chuvas. Então, se você não tiver reposição de fosfato na floresta, a floresta vai morrer. E quem repõe o fosfato é o deserto do Saara. Se você cobrir o deserto do Saara todo de placa, é aquele negócio, né? Você cobre todo de placa solar. Você resolve um problema, sim, mas cria vários outros. Que você não sabe o problema de criar outros problemas. Qual é a eólica que você está falando? Exatamente. Você vai criar problemas que você... Exato. Teoria do caos. Efeito borboleta. Exatamente. Que é o que falam do ecossistema, né? Exato. Que é o que você está falando. Mas você acha que está indo para... Mas vai durar mais um tempo. Acho que... Até a gente morrer... Até a gente morrer tá tranquilo, né? Até 2 gerações. Depois... Estão muito novos. Depois Aí eles que lute. Cada um com o seu problema. A Paulinha perguntou aqui do multiverso, Marcelo. Aí multiverso. Aí é a área dele aqui, ó. O multiverso existe, até onde eu sei, do ponto de vista teórico.
existe do ponto de vista matemático, mas até então nada comprovado, até o limite da minha ignorância. Eu queria a sua visão do multiverso. Ele só existe no limite teórico e matemático, essa é a minha visão. É uma ideia assim ultra extravagante, abstrata, sabe, que a gente não precisa dela. Quer dizer, eu acho que... E o pior disso é o seguinte, o multiverso é a ideia de que existem outros universos fora o nosso, né? Tipo do lado, que nem bolha de sabão, entendeu? Tem uma, tem outro, tem outro, tem outro. Aí em cada um deles você pode ter leis da natureza diferentes, né? Então a gente está no universo que deu sorte, que pode ter vida aqui, em outros pode não ter. E o problema disso tudo é que a gente nunca vai saber. E é aquele negócio que eu falei da ciência. Ciência não fala o que não tem, só o que tem. Mas como é que a gente vai saber se tem, se a gente não consegue enxergar? Porque eles estão fora do que a gente chama de horizonte cósmico, que é a distância que a luz viaja nos 13,8 bilhões de anos de vida do universo. Então, é que nem a gente saber o que tem. Imagina, você está 10 mil anos atrás, você olha, vai na praia, você vê o horizonte, o sol toca no mar, você fala, é o fim da Terra. Porque você não vê além daquilo. Exato. Né? E mais ou menos essa que é a ideia. Só que em vez de ser o fim do mar ali, é o fim do que a gente pode ver do universo. Então, além daquilo, a gente não pode ir. E a gente nunca vai saber. Então, eu não sei se é física, se é metafísica, entendeu? Vira uma coisa muito abstrata. E as teorias que suportam isso, com exceção de uma, mas deixa pra lá, elas não estão recebendo nenhum respaldo. Um skyhook. Mas tá difícil. Eu só vou fazer um break agora. Só um segundinho, eu vou fazer um break agora pra nossa rede. O papo tá muito bom aqui, hein? Hein, Dedê? Como é gostoso. Outro nível, né? Outro programa, né? Que coisa, hein? Podia ter sempre. Glazer Oficial você pode seguir também, que é o nosso convidado de hoje, que tá aqui, é o Marcelo. Glazer Oficial com 2 Fs, tá legal? E o Space Today, que é do nosso querido Serjão. Vou fazer o break agora para a rede de rádio, mas a gente continua nas plataformas. É isso, vai lá. É isso aí. Continuando no que você... Eu converso hoje... Capitão Planeta tá impossível. Baleia show. Tem que... Pra conversar com mentes brilhantes, só outra, né? Porque vocês estão um pouquinho abaixo. Mas continuando nisso, Planeta. Que você... Ô, Baleia. O cabeça de Planeta aí tá falando outro. Faz a pergunta rápida. Vai lá. Deixa eu falar, então. Ele tá tentando. Tô tentando, mas você vê, os Faustão aqui não deixam, né, falar. Agora, continuando nisso que você falou, antigamente o pessoal via, né, além, não enxergava além do horizonte e falava, não existe mais nada lá. E agora há pouco você falou, a gente não consegue enxergar além também se tem um multiverso ou não. Você acha que não chega um momento, você acredita que possa chegar um momento que possa enxergar? Porque lá atrás, quem não enxergava e não conseguia ir além para enxergar o horizonte, achava que não tinha nada e tem. E chegou uma hora que eu acho que as pessoas lá atrás devem ter falado, nunca vamos descobrir nada além dali. Né? Você acha que vai chegar um momento que possa encontrar esse meio termo e enxergar além de outro multiverso ou não? Não, porque... Você até pegou meio pesado. Bom, basicamente porque o universo supostamente ele é infinito. Sim. Em todas as direções, né? Então, a luz vai indo, você vai podendo ver mais longe. É como se a Terra estivesse crescendo, assim, né? Sim. Você vai vendo mais longe, mas você nunca consegue ver além daquela linha, entendeu? Nunca vai poder ver além daquela linha. E esses outros universos, eles não estão tipo um monte de bolas de golfe no gramado, assim, tem um universo aqui, tem outro ali. Não é bem assim. Então, é muito pouco provável. Por exemplo, pessoas achavam, se existe esses outros universos, podia ter tido uma colisão no passado. Tá. E essa colisão poderia ter balançado o nosso universo, causado algum efeito que a gente pudesse ver aqui, né? Isso aí, há um tempo atrás se propôs isso, e também não se viu. Se procurou por essa informação e tal no universo e não se achou. Então, eu acho muito pouco provável que a gente consiga olhar além do que a gente pode olhar. Ninguém viaja mais rápido que a velocidade da luz, então... A menos que tenha um túnel de buraco, como é que é? Buraco de minhoca? Buraco de minhoca. O que você acha, Serjão? Não, cara, é isso mesmo. O que o pessoal propõe, né? É não a gente ver um outro universo, mas ver o efeito desse outro universo no nosso, né? Então, em algumas medições que a gente tem uma medição muito famosa que é a radiação cósmica de fundo, né? E tem pesquisadores que falam que ali, se você procurar bem, você vai achar
pontos onde o universo está tocando no outro, né? Mas nada disso nunca ficou comprovado. O lance da Marvel, então, seria colocando em filme o que seria umas teorias. Não, ela pega a parte teórica, né? Porque a parte teórica realmente já está bem desenvolvida, né? Podemos dizer. E aí, em cima dessa parte teórica, ela entra com toda a ficção. Sim. Tem um livro... Ô, Sérgio, deixa eu só dar uma participada também. A gente é cabeça de meteoro agora, vai lá. A gente fala de tecnologia e na maioria das vezes que a gente fala de tecnologia ou estudo científico, a gente sempre pega carona no de fora, outros países e coisas do tipo. Núcleos de tecnologia no Brasil. Sei que esse final de semana acho que você vai estar em Blumenau, alguma coisa, e eles estão desenvolvendo bastante coisa por lá. Esses postos no Brasil, e como é que tá isso? Estão se desenvolvendo mesmo ou ainda é muito pequeno, não dá para dar uma credibilidade gigantesca? Cara, dá sim, a gente tem vários pontos, né? A gente tem aqui na Unicamp, atrás da Unicamp tem o Sirius, que é um acelerador de partículas sensacional. Ligado a ele vai ter um laboratório de nível 4, primeiro do Brasil. Caramba. Vai ser o único lugar do mundo que você vai ter um laboratório de nível 4 de biologia, que estuda aí os vírus e tal, ligado, conectado a um acelerador de partículas. A gente tem várias universidades no Brasil, a UFRJ tem a COP, que é o parque tecnológico deles ali. A Federal da Bahia tem um parque tecnológico maravilhoso também. Então lógico que a gente queria que isso fosse muito mais em todo o país. Sim. Não é, mas a gente tem pontos aí onde é feito muita pesquisa de ponta no Brasil. O Brasil é bom nisso, Marcelo? É bom? O Brasil é bom nisso, mas a pergunta dele é mais complicada, porque não é só o que está acontecendo dentro das universidades, é a aplicação prática dessas teorias e descobertas para o mercado tecnológico. Então, se você entrar na casa de vocês todos aí, não vai ter uma marca brasileira de um aparelho de televisão, geladeira, carro, GPS, relógio. Esse é o problema, como transformar todo esse conhecimento que a gente tem em algo aplicado. É a diferença que a gente fala da ciência pura e tal, que o Brasil é muito bom, e a ciência aplicada. Mas os caras vão embora, né? Vai tudo para os Estados Unidos. Tem uma fuga de mente muito grande, não só para os Estados Unidos, para vários países hoje, né? Tem muitos indo para a China e tudo mais, né? Mas o lance é esse, o que o Marcelo falou é sério, é como transformar, como capitalizar em cima das ideias que a gente tem, que a gente produz. Então o Brasil numa parte ele está indo muito bem, mas na outra parte a gente está, né? Avião a gente faz bem, né? Avião, a tecnologia da Embrapa também, né? Embrapa com sementes. Sementes. Ó, 3 coisas, né? Embraer, que faz os jatos que são bons. Agro, que são disparados, o maior número de patentes internacionais do Brasil são em agro. E essa exploração de águas profundas de Petrobras, né? Que ele entende dessas coisas. É isso mesmo. Né? E fora isso... Fora isso, nada, não, né? Cara, você vê os profissionais dessas três aí empresas que a gente falou, são os profissionais mais queridos no mundo todo, né? Então a própria Petrobras é líder absoluta de perfuração em águas profundas, que é um negócio altamente tecnológico e que nenhum outro lugar consegue. Os noruegueses, o pessoal no Golfo do México chama e vem aprender aqui para depois aplicar lá. Então, assim, mas a gente tinha que ter mais transformação desse conhecimento em tecnologia pra gente, entendeu? E lembrando aqui, eu tenho falado em todo lugar, não vou deixar de falar aqui também, que a gente tem uma audiência maravilhosa. Estamos num ano muito complicado, que é o ano de eleição. E o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do planeta. Certo. Então, cobre de quem você vai votar, não importa o lado, a cor, nada... Mas cobre de quem você... Mas não tá com o chinês lá? Se a pessoa... Não tá com o chinês, é a maior, mas nós não, eu digo lá no Amazonas, lá, não tá lá? É aqui em Minas Gerais. Ah, em Minas? Minas Gerais. Então, Boa. assim, é um momento muito bom pra gente fazer isso que o Marcelo tá falando. Pegar tudo isso e transformar em algo pra nós mesmos. Independente. Não tem mais eu tenho uma pergunta. Pois não, professor. Tem Os agnósticos. Os agnósticos estão de volta. Da Copa pra trocar. Os agnósticos. Vai perguntar se tem figurinha. Outro livro que eu gosto muito é do Daniel Dennett, que é A Perigosa Ideia de Darwin. Isso me vem a perguntar o seguinte, Marcelo. Hoje tem uma necessidade de ter teoria para tudo. E ele chama, né, da falácia do gancho no céu, né, do skyhook. Você vê isso, as pessoas saem, não sei se é conspiração ou se é a facilidade de ter um canal, que começam a arrumar uma teoria, grande parte delas você nunca vai conseguir provar nada, e fica aí, não tanto cientistas, mas a comunidade andando com argumentos tautológicos. Pergunta longa. Bom, esse negócio de teoria de tudo
é uma coisa bem arrogante, né? Quer dizer, nós, seres humanos, aqui nesse planeta, com a informação limitada que a gente tem da natureza, acha que vai encontrar uma teoria que explique tudo. O tudo aí não é tudo, mas é como que os componentes da matéria funcionam e tal. E tem um erro fundamental nessa história, que é o seguinte: quando você olha para o mundo, né, você vê as cores, você sente o calor, você respira e tal. Essa é o que a gente percebe do mundo. Aí a gente inventa um monte de instrumentos, telescópio, microscópio, para amplificar o que a gente pode ver do mundo, né? Mas todo instrumento que amplifica essa visão de mundo tem um limite. A gente nunca vê tudo. Então como é que você pode ter uma teoria de tudo se a gente não sabe tudo que existe, né? Então é uma coisa fundamental, básica. Então o que a gente pode fazer é ter uma teoria que organize o nosso conhecimento de uma forma mais unificada possível, mas chamar de teoria de tudo é incorreto, porque sempre depois da manhã um cara descobre alguma outra coisa e não está na teoria de tudo, aí você tem que emendar a teoria. É que nem Constituição, né? Vai ter uma emenda, porque uma Constituição nunca é teoria de tudo, porque as coisas vão acontecendo. Então, esse tipo de esperança, para mim, é querer transformar a ciência numa coisa meio divina, né? De achar que sabe tudo, e é meio furada. Você sabe que eu vi outro dia, viu, Sérgio? Puta, você sabe quanta gente vive? 900, em média, 960 meses. É bem pouco, né? É pouco. Se você pensar, eu tava pensando, porra, o cara tava vendendo um apartamento outro dia em 200 meses. Eu falei, porra, esse cara já viveu. Tamo lá, meu. Tá comprando um apartamento. Foi pagando apartamento. Hein? Não Boa é? parte da vida pagando apartamento. É muito pouco. É muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Cara, é aquilo, né, cara? O ser humano, ele vive muito pouco. A ciência é uma coisa que às vezes demora, né? Muitos achados científicos demoram e os saltos tecnológicos também são coisas que demoram. Então, talvez um ser humano, durante a sua vida, ele experimente talvez 2, 3 grandes saltos de tecnologia, né? E o que o Marcelo falou, né? E a gente quer, de algum jeito, encontrar algo que explique tudo, né? Só que a gente vive não é nada, né, cara? Um ser humano que vive 100 anos, né? Que é muito pouco, 96 anos, 95, é muito pouco dentro dessa história toda, cara. Então, como que a gente pode, né? Esse é o grande... Eu tenho um amigo meu que fala um negócio muito engraçado. Ele fala assim, nós nunca estamos na véspera de uma grande coisa. Vocês sempre falam que é uma coisa para daqui 10 mil anos, para daqui 50 mil anos, e nós nunca estamos na véspera, né? Nunca vê, né? A gente nunca vê acontecer. Mas a tecnologia envelhece muito rápido também, né? E agora... Por exemplo, você pega disquete, fax. Exato. Quando saiu o fax... Fax hoje em dia é um negócio. Quando saiu o fax, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa que você põe botar o telefone. Lembra disso? Você lembra disso? E agora, hoje em dia, envelhece muito rápido. Envelhece muito rápido, mas aí que tá, nós, né, estamos vivendo nesse momento que nós estamos experimentando um grande salto tecnológico. Sim. Era isso que estava faltando falar aqui. Fala aí, vai. É um grande salto tecnológico que a gente está experimentando nesse momento da nossa vida. Algo que talvez quem nascer daqui 10, 20 anos não vai passar por esse momento que a gente está passando. Da inteligência 80, artificial. Né? Inteligência artificial e de tudo isso até que você falou, né? Robótica. Você pega disquete, robótica e tudo. Nós estamos nesse momento de experimentar esse salto tecnológico. Isso é incrível pra gente, né? Mas só se o El Ninho deixar, né? Como você bem falou. Que aí você não... Aguardem. Super. Que aí então, mas aí tem um negócio, só pra finalizar aqui. Tudo isso e a dependência que a gente tem da tecnologia faz com que a gente seja uma civilização muito sensível. Então, qualquer pequena coisinha, uma grande explosão solar que abale o satélite GPS... acaba com a nossa vida. Entendeu? Sai daqui agora sem um GPS. Sim. Entendeu? Isso começa... Então, a civilização, à medida que ela vai ficando cada vez mais desenvolvida, mais tecnológica, a gente vai chegando a um ponto que a gente fica muito sensível. O Frank Drake, né, grande físico, né, ele falava que a civilização ela vai evoluindo tecnologicamente até um ponto que ela se autodestrói. Ah, sim. Tem que falar alguma coisa aí. O curso. Só para divulgar. Começa com o seu, vai lá. Não, é só falar que essa eles é a visão... estão falando? Visão assim, ó. Falando de urso. O urso. Eu falei, mas que é o... Que urso? Que é o urso? O urso. Não, eu vou falar, mas tem... É o durso. Essa visão aí do Frank Drake é bem Guerra Fria, né? A ideia de que uma civilização que chega a um nível muito sofisticado se autodestrói. Se autodestrói. Então a gente tem que ser mais esperto do que isso, né? Esse é que é o momento. É isso mesmo. Estamos nesse momento. E o curso? Cara, é o seguinte, eu tenho meu curso de astronomia,
O Marcelo já até participou lá comigo e tal. É muito legal. Eu estou com matrículas abertas, então entre lá na academyspace.com.br. Tem um cupom pro Pânico que nós estamos dando 100, é um curso que dura 18 meses. Boa. Nós estamos dando R$100 agora de desconto para quem vier do Pânico. Então, olha lá, academyspace.com.br/Pânico. Entre lá agora e vem estudar astronomia, porque é uma ciência muito legal, não é, Marcelo? A gente está sempre querendo olhar para o céu para entender o que está acontecendo aqui na Terra. É isso aí. Boa. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo. Você não sabe a alegria que a gente fica aqui de receber demais. você. É um privilégio. As mentes brilhantes aqui que vêm dividir com a nossa audiência esse papo tão bacana. Obrigado por você ter vindo, Prazer. cara. Aliás, eu tenho um livro chamado Mentes Brilhantes Não Pensam Igual. É isso aí. É isso aí. Pensem nisso.